Eu quero imensamente agradecer a oportunidade do convite realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico para tratar justamente desse espaço que é o Museu Galdino Bicho, no contexto de entendê-lo a partir de uma ideia de lugar de memória dentro do próprio Instituto Histórico e Geográfico, que é um espaço mais amplo também dessas mesmas memórias. Pensar, por exemplo, que todos os institutos históricos, quando surgem no Brasil, eles surgem com referenciais identitários, com a concepção, inclusive, de organização, estruturação, função, objetivos e missões. O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe não foge a esse contexto, a essa situação. Uma casa centenária, a Casa da Cultura Sergipana, a Casa do Saber Sergipano, ele vai ter em sua gênese um processo de plena influência, tanto dos antigos gabinetes de leitura, quanto também dos colecionismos a partir da ideia de gabinetes de curiosidades. É dentro desse contexto que, concomitantemente à instalação do Instituto Histórico, surge a primeira instituição museal do Estado de Sergipe, o Museu Galdino Bicho. Como lugar de memória, o Galdino Bicho foi constituído, foi estruturado a partir de várias doações de objetos que constituem acervos e coleções das mais diversas procedências e também com as mais várias tipologias. Certamente que, embora não existisse um espaço grande, gigantesco, que pudesse comportar, o prédio do Instituto adaptou uma das suas salas para tornar-se o espaço da exposição de longa duração, atraindo público e, ao mesmo tempo e concomitantemente, trazer essa relação entre pensar a memória a partir da musealização de acervos e coleções, como também uma vasta biblioteca, um campo amplo de hemeroteca, um campo amplo de documentação para subsidiar não só as pesquisas ligadas às fontes primárias e secundárias, mas também, efetivamente, a partir das materialidades, constituir e compor esses referenciais das memórias e das histórias de Sergipe. Dito dessa forma, é um museu institucional que, ao longo dos anos, tentou manter efetivamente o seu referencial ligado às concepções e recomendações dos modus operandi dos museus dos institutos históricos dispersos no Brasil. Certamente que alguns repensaram e se atualizaram do ponto de vista de modernizar, não só repensando a ideia do conceito de museu trabalhado pelo ICOM, pelo IBRAM mais recentemente, pelo MINOM, mas também trazendo uma perspectiva de ação de educação museal, facilitando efetivamente, através das mediações, um processo de circularização de ideias, de informações que resgatam, que trazem à tona, que emergem a partir das múltiplas histórias, das múltiplas facetas, daquilo que o passado e o presente de Sergipe dialoga enquanto um conceito de sergipanidade. Dito dessa forma, a partir dessa noção de gabinete de curiosidade, gabinete de leitura, leitura em museu, o Museu Galdino Bicho vai ter um papel e uma missão fundamental dentro do Instituto Histórico e Geográfico. É a partir dessas materialidades tornar-se um atrativo para que os visitantes do prédio do Instituto Histórico, ao fazerem suas pesquisas nos jornais, nos acervos documentais, nos livros, também possam conhecer essas materialidades. Certamente que precisa se repensar o processo de higienização preventiva e de conservação dos seus acervos a partir das suas reservas técnicas, digitalizar o seu processo de documentação. Acima disso, reconstituir a memória histórica desses próprios acervos, até por conta de que o próprio Instituto tem toda a documentação dos processos de doação. E a gente não pode deixar de ressaltar a importância que o Galdino Bicho, enquanto a primeira instituição museológica de Sergipe, já proporcionou um conjunto de produções de estudos, de teses, de dissertações, de monografias, de artigos. E a gente também não pode negar
que esse espaço, por ser um espaço de memória, traz à tona também a grande contribuição da professora Maria Tetes Nunes, inclusive a primeira museóloga de Sergipe, e que durante muitos anos foi diretora do Instituto Histórico, diretora-presidente do Instituto Histórico. Para além disso, nós não podemos negar a ação de dedicação de vários museólogos que por aqui se debruçaram, ou à frente da gestão do museu, ou a partir dos processos de pesquisa com a documentação museológica, a pesquisa a partir das higienizações e conservações dos acervos, a partir dos processos de organização e ordenação e de pensar o próprio projeto expográfico, repensando e atualizando a exposição de longa duração. Dito isso dessa forma, nós não podemos negar também a grande colaboração e a grande dedicação das professoras museólogas a professora Verônica Nunes, a professora também que desenvolveu algumas ações junto com seus alunos na parte da documentação, Ana Karina Calmon, a própria professora Sura Carmo, todas elas professoras do Departamento de Museologia da Universidade Federal de Sergipe. Não podemos negar também que é a partir das ações que são desenvolvidas nesse museu que Sergipe começa a avançar no processo de registro a partir da produção e de subsídios para um conjunto de outras investigações, a exemplo dos estudos referentes aos torpedeamentos dos navios nas costas sergipanas, que vai combinar com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a questão da memória dos pracinhas, a questão também da pluralidade, da diversidade dos seus acervos, a exemplo de Gaçabas, a partir também da sua coleção de líticos do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista da repressão policial e perseguição aos terreiros, a exemplo do aprisionamento, não só de ocultas que são pedras, mas também de objetos litúrgicos, dentre eles os atabaques, o rum, pilé. E nós podemos pensar também que esse é um espaço que precisa ser redescoberto pelos sergipanos, principalmente no período pós-pandêmico. Para além disso, e penso que essa é uma das ações importantes nessa Semana dos Museus, é utilizar da própria capacidade potencial do próprio Museu Galdino Bicho para difundir, divulgar, para fazer com que as pessoas conheçam, tenham acesso e também o próprio governo e a iniciativa privada possam investir no processo de higienização e conservação preventiva desses acervos, bem como na circularidade das informações que aqui estão contidas a partir das múltiplas narrativas através da extroversão dos acervos em exposição. Nesse sentido, o museu cumpre um papel social imprescindível, é salvaguardar a memória histórica do passado sergipano, possibilitando uma relação dialógica com o presente, legando às futuras gerações o acesso ao direito da memória da cidade e do Estado. Dito dessa forma, eu penso que o Museu Galdino Bicho, ele cumpre a sua função social. Para além disso, é necessário nós pensarmos também um amadurecimento do ponto de vista museológico, no que diz respeito que é necessário que o próprio museu também pense e construa o seu plano museológico. E a partir do seu plano museológico, poder desenvolver o seu plano de comunicação museológica. A partir das ações do plano museológico e do plano de comunicação museológica, com certeza, o museu sai um pouco da invisibilidade, do indizível, e torna-se mais acessível e consegue chegar efetivamente a todos os lares sergipanos e para além de Sergipe. Até por conta de que o Instituto Histórico e Geográfico, ele não é só visitado pela população aracajuana e sergipana. Os livros de registros demonstram que esse é um espaço que é visitado não só por pesquisadores de vários lugares, como também de curiosos que, ao passar por aqui, querem conhecer a beleza desse prédio que é construído em Art Deco, que por si só já potencialmente é um atrativo, pela sua localização dentro do quadrado de Pirro, dentro do centro histórico da cidade de Aracaju, e os tesouros que aqui estão guardados, além das múltiplas coleções que aqui existem. Pensar
o Galdino Bicho como lugar vivo de memória. Esse lugar de memória como um espaço geográfico que, quer queira quer não, a partir do processo de sua manutenção, gera, salvaguarda um conjunto de lições do passado e do presente, possibilitando, a partir da sua pluralidade e diversidade de acervos, o conhecimento sobre a memória histórica de Sergipe, cujo guardião de memória é o próprio Instituto Histórico e Geográfico, enquanto uma casa centenária, não só do saber, mas principalmente da cultura sergipana.